Nós vamos ler a carta aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ler dos versos 28 e 29. Hebreus 12, capítulo 12, verso 28 e 29. Se você estiver abrindo a Bíblia no seu aplicativo, eu vou estar lendo esse versículo na Nova Versão Internacional, se você quiser assim acompanhar na versão que eu estou lendo. Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 28 e verso 29. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, na tua casa nessa noite, porque, meu Deus, queremos estar mais próximos de ti. Meu Pai, esse é o momento do nosso dia, da nossa vida, meu Pai, em que dedicamos, Senhor, um culto ao Senhor. Nós consagramos esse local, meu Pai, para celebrarmos o teu nome, para glorificarmos, meu Pai, a tua majestade. Nós, por intermédio do teu Espírito Santo, consagramos, Senhor, esse ambiente, meu Pai, e santificamos ele para o culto ao Senhor. Aqui, meu Pai, não realizamos outra atividade, senão, meu Deus, adoração ao teu nome. É um lugar exclusivo, meu Pai, para que exatamente o Senhor venha nessa noite mais uma vez. Que o teu Espírito, meu Pai, tenha liberdade, Senhor, para agir, meu Deus. Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, fala com cada um de nós. Precisamos, Senhor, tanto ouvir, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E eu sei, meu Pai, que com a nossa mente humana nós não vamos poder alcançar, meu Pai, as tuas verdades, Senhor, que são inalcançáveis, meu Deus, para a nossa inteligência. Mas se o Senhor assim tiver misericórdia das nossas vidas nessa noite, eu peço ao Senhor mais uma vez, que o teu Espírito fale diretamente ao nosso espírito, que o Senhor possa falar individualmente com cada um dos que aqui entraram nessa noite, para que eles possam, meu Pai, receber o alimento espiritual que eles precisam. É o que eu te peço em nome de Jesus. Queridos, eu tenho me dedicado nesse tempo a ler a Bíblia com um olhar um pouco mais crítico, a respeito de temas, a respeito de versículos, que nós às vezes temos o costume de destacá-los do contexto em que eles estão inseridos e terminamos transformando, às vezes, em alguns jargões fora do propósito pelo qual eles foram estabelecidos. Eu tenho quase certeza que cada um de vocês já deve ter ouvido essa expressão, que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Às vezes, dizer que o nosso Deus é fogo consumidor nos traz uma impressão, que talvez não seja a impressão exata, eu não quero aqui estar divagando sobre o que não deve ser, mas quero trazer o que de fato o escritor de Hebreus quis trazer para nós com essa expressão, a partir do momento que eu entendo para quem essa carta foi direcionada e qual a forma de se expressar desse escritor, o qual podemos acreditar que tenha sido o apóstolo Paulo, pode não ter sido, mas o que importa é que o livro de Hebreus ele traz para nós uma tipologia muito forte, fazendo um paralelo entre a adoração a Deus que foi estabelecida no Antigo Testamento, com a verdade que se manifestou depois que Cristo veio ao mundo. O apóstolo Paulo, por sua vez, agora sim, ele, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 17, ele diz de forma clara, essas coisas, e ele está falando exatamente sobre as ordenanças, sobre aquilo que tinha sido pré-estabelecido a respeito do culto a Deus no Antigo Testamento. Ele diz de forma clara, essas coisas são apenas sombras do que haveria de vir, pois a realidade, porém, encontra-se em Cristo.
Então significa que, se eu tenho hoje, nos nossos dias, a sombra, mas eu tenho o original, eu posso olhar a sombra, posso olhar o original, e tem que haver, de fato, uma correspondência entre um e outro. Possa ser que, olhando apenas para a sombra, eu veja algumas distorções que os meus olhos não conseguem definir, pela limitação que a sombra me dá, apenas por ser uma projeção de algo que está oculto aos meus olhos. Mas quando eu vejo, de fato, o objeto que está sendo projetado, e vejo agora a sua projeção, eu não posso entender um destituído do outro. Eu não posso entender que o Velho Testamento ele foi revogado, ele não existe, e o culto a Deus que foi estabelecido, ele não faz mais sentido. Mas eu tenho que entender que, em Cristo, para nós que hoje somos igreja, aquele culto que era apenas uma sombra, agora ele foi aperfeiçoado, e eu tenho que pegar aquelas projeções que eu tinha e compreender elas agora dentro de uma nova visão em Cristo. E quando eu entendo dessa forma, eu vou entender o que de fato ele está dizendo, quando ele nos chama para adorarmos a Deus de modo aceitável. Esse é o contexto do versículo. Com reverência e temor, pois diz que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Você vai ver no Velho Testamento diversas vezes Deus se manifestando por intermédio do fogo. Quando Deus chama Moisés, você vê a sarça estava pegando fogo. Mas creio eu que o que o escritor de Hebreus de fato quis dizer, quando ele chama agora a gente para o ambiente da adoração, ele está falando de adoração. E diz, porque o nosso Deus ele é um fogo consumidor. O paralelo e a tipologia agora que ele usa aqui, a correspondência, era exatamente para o fogo que existia dentro do tabernáculo, o fogo do altar. Fogo que foi estabelecido para que o homem ali manifestasse, estabelecesse as suas ofertas diante de Deus. Você vai ver a ordenança de Deus em Levítico, capítulo 6, do 12 ao 13, quando ele está dando instruções sobre o que haveria de acontecer. Ainda não tinha acontecido, mas ele diz, olha, o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará. Vai ter um fogo que ele vai ter que ficar aceso 24 horas. Jesus, ele chega a citar esse fogo quando ele é questionado a respeito do sábado, e ele diz, olha, o fogo que foi estabelecido por Deus para permanecer aceso é algo tão importante. Olha que interessante, ele diz, é tão importante que esse fogo esteja aceso, que o sacerdote não está obrigado a guardar o sábado, porque ele tem que manter o fogo aceso. Só que eu estou aqui, e eu sou maior do que o sábado. Ele já estava dizendo algo a respeito do que eu quero que você entenda nessa noite, a respeito do fogo. Ele não guardava o sábado para manter o fogo aceso. E Jesus agora se compara, dizendo que ele é maior até do que o sábado. Mas o fogo tem que continuar aceso. O fogo vai ficar aceso e, olhe bem, o sacerdote colocará nele lenha todas as manhãs. E sobre ele porá em ordem o holocausto. Preste atenção agora no que eu estou lhe dizendo. Ele vai colocar, primeira coisa que ele disse, lenha. Ele vai colocar lenha. E depois, ele vai colocar sobre o altar o holocausto. E sobre ele queimará gorduras das ofertas pacíficas. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ele vai acordar, é uma obrigação diária de quem estiver de serviço na casa de Deus. Ele primeiro vai colocar lenha no altar, para que a chama permaneça acesa. Depois, ele vai colocar agora o que vai ser apresentado nesse altar. Ele vai ter que colocar algo sobre o fogo. A Bíblia vai dizer que quando tudo foi colocado em ordem, no mesmo livro de Levíticos, capítulo 9, verso 23 e 24, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto, consumiu a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. A Bíblia está dizendo que o primeiro fogo do altar, quem acendeu, não foi o homem.
Quem acendeu o fogo do altar foi Deus. É por isso que você vai ver Elias, depois construindo um altar, e desafia o povo. Vamos nos lembrar do que Deus fez lá atrás. Vocês que estão adorando outros deuses, vocês que estão duvidando da existência de um só Deus, eu vou fazer o mesmo sinal que Deus fez lá atrás. Vamos construir um altar, e o Deus que responder com fogo, esse vocês adoram. Era o sinal que Deus tinha dado na ordenança, na manifestação, vamos dizer ali, da inauguração do ministério sacerdotal. Deus foi quem acendeu o fogo. Você vê que imediatamente depois, talvez os sacerdotes que foram instituídos ali, os filhos de Arão, não deram a devida atenção ao que Deus disse, e eles foram oferecer sacrifícios com um fogo que não foi o fogo que Deus acendeu. E a Bíblia diz que aí sim saiu agora fogo da parte do Senhor, e eles morreram, porque não apresentaram como Deus tinha dito. Mas se nós estamos falando aqui, pastor, nessa noite, sobre um comparativo, o que é que isso que aconteceu lá atrás tem a ver conosco? Se há um paralelo que eu estou dizendo a você que existe, entre a adoração que foi formulada no Antigo Testamento, em que é que isso interfere na minha vida hoje? Se o Senhor falou que agora, as coisas que o Senhor acabou de dizer aí, sobre o tabernáculo, sobre o fogo que Deus acendeu, eram apenas sombras, e agora essas coisas realmente estão manifestas em Cristo, como é que esse paralelo se manifesta no meu tempo, já que eu estou vivendo agora a realidade e não a sombra? Eu vou lhe explicar isso, mas eu quero que você entenda qual é o meu risco e o seu risco. Muitas vezes nós ficamos correndo atrás de fogo. Cabe ao sacerdote, preste atenção, cabe ao sacerdote todos os dias trazer lenha ao altar, porque sem lenha não tem como fogo permanecer aceso, não tem. E o que é a lenha, pastor, nos nossos dias? O que é a lenha? A lenha é tudo aquilo que faz o fogo permanecer aceso, é aquilo que alimenta a chama. Quando eu estou orando, eu estou trazendo lenha para o meu altar. Quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou trazendo lenha para o meu altar. Não adianta eu pedir, Deus manda fogo, mas se mandar fogo e não tiver o que queimar, para onde é que esse fogo vai? Manda fogo, mas manda fogo para onde? O asfalto? Eu tenho que ter algo, alguma substância que seja alimentada todos os dias para que o fogo permaneça aceso. E eu digo que muitas vezes temos visto tempos de pessoas que têm buscado a misericórdia de Deus, buscado uma ação de Deus em sua vida. Elas querem que Deus resolva um problema, que Deus resolva apenas uma situação. Elas procuram a Deus, mas elas ainda não entenderam qual é o propósito de se buscar a Deus, e elas estão buscando a Deus como se buscassem a qualquer outro tipo de ajuda. Se você disser que tem uma casinha ali do lado, e que se ela ficar ali e fizer tal coisa, vai resolver o problema, ela vai lá. Se você disser que ela tem que acordar de noite e dar um pulo de cambalhota para trás, ela vai fazer. Se disser que tem que vir para a igreja, ela também vai vir. Mas são pessoas que ainda não entenderam o nível de intimidade que você precisa ter com Deus, a aliança que você precisa primeiro firmar com Deus. Você tem que ter um compromisso diário com Deus. Quando Deus levantou o sacerdócio, não foi, irmãos, algo que ele fazia o dia que ele queria. E eu digo a vocês, a modernidade roubou da gente a compreensão perfeita do que significa manter um fogo aceso. Porque nós dominamos o fogo de uma forma tão perfeita que você faz fogo em sua casa sem fumaça, totalmente controlado, e você consegue estabelecer a temperatura que você quer que o fogo hoje esteja. De tal forma que o homem dominou o fogo. Mas visita um interiorzinho um pouquinho mais remoto. Você chega lá, você vê que tem um fogãozinho de lenha, um fogão de barro, e que ali, antes de dormir, o pessoal deixa aquele fogo com a lenhazinha, que eles vão acordar de manhã, e vai estar ainda aquele braseirozinho, eles vão soprar, vão tirar a cinza, vão colocar mais umas madeirinhas, para permanecer o fogo aceso. Não fósforo, acender fogo com fósforo, é fácil demais. Eu assisto, às vezes, aquela série que tem lá do povo que fica no mato, largados e pelados. Aquele povo, irmão, para manter o fogo aceso é uma tribulação. Tem gente que perde a prova por causa do fogo. Porque, irmãos, tem que manter o fogo aceso no dia que está chovendo. Mas está um frio terrível, não importa.
você vai ter que sair debaixo de chuva para pegar lenha para manter o fogo aceso. Mas hoje eu não estou afim de sair, hoje eu estou doente, mas doente vai ter que sair para pegar lenha para manter o fogo aceso. Era essa a ordenança de Deus. Mas hoje vai ter jogo, meu irmão, vai ter jogo, mas hoje tem que manter o fogo aceso. Mas hoje vai ter o dia da conferência, mas hoje tem que também manter o fogo aceso. Venci a etapa do fogo, pastor. Aí agora deu um glória, Renato. Ô, glória! Venci a etapa do fogo. Consegui deixar o meu fogo aceso. Talvez você esteja já nessa categoria. Porque você preparou o altar para Deus. Você colocou o combustível. E quando você coloca o combustível, irmãos, Deus vem e acende. A Bíblia diz que quando nós buscamos a Deus em verdade, em sinceridade, irmãos, Deus vem. Deus não é mentiroso, Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, todas as vezes que vocês me buscardes, de todo o coração. Ergui um altar para Deus, coloquei os elementos que Deus pediu, irmãos, Deus vem e acende o fogo. E agora eu já entrei nessa demanda, o meu fogo já continua aceso todos os dias. Só que tem algo que a gente se esquece. Não adianta ter lenha e não adianta ter fogo se não tiver algo para ser apresentado. Ah, pastor, mas aí agora eu vou entender que Jesus ele já foi o único sacrifício aceitável diante de Deus. É verdade. Não é mentira, mas é uma verdade em parte. É uma verdade que nós temos pela limitação do nosso entendimento. Porque não existia apenas sacrifício pelo pecado no culto antigo. Se você for pegar e tiver curiosidade, pesquise em casa e veja quantos sacrifícios Deus estabeleceu. Sacrifício de comunhão, sacrifício de paz. Você foi perdoado por um pecado, você apresentava um sacrifício. Você tinha as suas primeiras colheitas, você apresentava a Deus em sacrifício. Mas tinha um desses sacrifícios ordenados por Deus, um deles, que era de fato o sacrifício pelo pecado, que era um ritual feito diferente dos outros. Por isso que a Bíblia aponta para você e diz, olha, foi por isso que ele teve que morrer fora da cidade, porque quando o sacrifício era pelo pecado, o animal morto, as cinzas dele tinha que ser jogada fora da cidade. Tinha todo um procedimento quando o sacrifício era pelo pecado. E esse aí eu lhe garanto, não há mais nenhum sacrifício que eu e você possamos apresentar diante de Deus para perdão dos nossos pecados. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo ele foi perfeito. Mas vivemos, irmãos, dentro de um ambiente como esse, ao qual você é incentivado, é motivado, é alimentado a compartilhar com esse fogo de Deus, ao qual você recebe ordenanças, você recebe instruções, você recebe palavras vivas que mantêm a sua fé acesa, mantém a sua comunhão com Deus. Você vem para o culto, às vezes você está com um dia difícil, você está cansado, você está com um problema, você está desesperado, e você entra na igreja, mas você sente a sua fé reacender. A palavra que Deus diz aqui, ela vem como um fogo no seu altar, lhe levanta de novo, lhe dá ânimo, e você sai daqui crendo mais uma vez que Deus vai lhe dar vitória, que Deus vai mudar a situação, que Deus vai lhe ajudar. Você sai daqui assim. Mas a pergunta é, quando esse fogo está aceso no seu altar, quando a lenha está lá vermelha e Deus agindo, o que é que eu e você temos apresentado no altar de Deus? Eu estou lhe passando isso, irmãos, porque esse é um confronto a mim mesmo. Buscamos o fogo. Vai ter um culto pentecostal. Eu estou lá, e aí a gente vai, pula e roda e vai. É fogo, e tem gente que gosta do fogo. O que é que está faltando nas igrejas? É fogo, e fogo, e fogo. Manda fogo, Senhor, manda. Mas para queimar o quê? Para queimar o quê? O fogo veio queimar o quê? O que é que eu tenho apresentado diante de Deus? Porque não adianta, irmão, só ficar queimando lenha. Não faz sentido. O fogo por si só não é um espetáculo público. Os dons espirituais, as manifestações do poder de Deus, elas não foram feitas para ser atração de circo. Não foram feitas apenas para atrair a atenção das pessoas. Tem um propósito para todas as coisas que foram estipuladas.
Os milagres que Jesus fez, teve milagres que ele fez apenas em algumas circunstâncias e não fez de novo. Por quê? Porque não fazia sentido. A Bíblia diz que um dos evangelhos conta que quando João Batista morreu, Jesus, quando recebeu a notícia, ele se afastou, foi para um lugar deserto. Quando a multidão soube que ele estava lá, foi atrás dele. E aí Jesus começou a pregar para aquelas multidões. O dia foi findando, alguém chegou para ele e disse: olha, Senhor, o senhor está num lugar deserto, manda esse povo embora. Porque não tem um lugar para eles comprarem comida. A Bíblia diz que para que eles permanecessem ali, na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, Jesus faz um milagre de multiplicação de pães e peixes. Mas por que em João 4 ele mandou os discípulos comprar comida? Se estava todo mundo com fome e ele estava com sede. Por que ele não multiplicou também pão e peixe? Ele não poderia ter multiplicado? O Pedro, anda aí, meu irmão, com um pedacinho de pão no bolso, um pedacinho de peixe, e aí quando a fome apertar, a gente multiplica, porque não é assim, irmãos, que as coisas de Deus funcionam. O milagre, ele não é para facilitar a sua vida e lhe dar uma vida mais confortável, no sentido de você usufruir das coisas sem ter o trabalho necessário para que elas venham. O princípio de Deus é que tudo que você fizer prosperará. Esse é o princípio de Deus, foi isso que ele garantiu, a bênção dele sobre a sua vida. E não como uma forma de você burlar o sistema de Deus e ficar multiplicando por aí pão e peixe dentro de casa, sem trabalhar. Não foi isso que Deus estabeleceu. Mas a questão é, se eu não entender que parte desse culto a Deus me envolve, e que Deus acende o fogo, e que eu tenho que trazer a lenha, mas sou eu também que tenho que apresentar o sacrifício. Porque ele diz que nós agora, dentro dessa nova realidade, dentro desse novo culto, que é o mesmo culto anterior, mas agora aperfeiçoado, porque eu não vivo mais pela sombra, mas eu vivo diante da realidade, diante da verdade, eu tenho que compreender que eu tenho que trazer a lenha como sacerdote, porque nós fomos feitos reino e sacerdote para Deus. Eu tenho que trazer a lenha. Deus vai acender o fogo. Eu não posso apagar o fogo. Mas parte do meu culto a Deus eu tenho que oferecer algo que venha de mim para Deus. É isso que Romanos 12:1 diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está aí a explicação. É exatamente o que ele está dizendo. Vai ter um sacrifício? Vai. Vai ter fogo? Vai. A presença de Deus, irmão, é o fogo. É por isso que o escritor de Hebreus diz, o nosso Deus é aquele fogo consumidor. Era aquele fogo que estava aceso lá no altar, que você vinha, trazia a sua oferta e o fogo comia tudo, irmãos. Deus é esse fogo. Deus no meio de vocês, através do seu Espírito Santo, é esse fogo, é essa chama acesa. Eu atraio a presença de Deus para a minha vida, incendeio a igreja, quando eu busco o Espírito Santo de Deus, quando eu me santifico, quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, mas o fogo está queimando. E o que é que eu estou apresentando a Deus? Qual é o louvor que sai dos meus lábios? Qual é o nível de dedicação da minha vida? Irmão, sacrifício não é algo que não me custa nada. E eu não estou falando, irmãos, de dinheiro, mas eu estou falando do coração. Quando eu digo que nós precisamos ser sacrifícios vivos diante de Deus, eu tenho que entender a verdade que Jesus disse, e é uma verdade. Assim como ele se apresentou como sacrifício pelo pecado diante de Deus, porque ele nos amou. Ele disse que só seríamos dignos dele se nós amássemos ele acima de todas as coisas. O sacrifício para ser colocado diante do altar não podia ser qualquer coisa. O cara passou, viu um jumento na rua, vou levar para sacrificar. Não podia, irmãos. Vou pegar aqui esse bode nasceu com o pé meio torto, eu vou levar e vou apresentar. Não podia. Para Deus, para oferecer, mas não vai queimar, pastor. O negócio é para pegar fogo, ninguém está vendo isso. Se você entender as coisas de Deus pela ótica humana, irmão, você nunca vai conseguir agradar a Deus. Mas quando você começa a discernir as coisas espirituais, com a mente espiritual, você começa a entender que coisas que para as pessoas parecem loucura, parecem sem sentido, por que é que o cara vai pegar o melhor cabrito dele e ele vai queimar diante de Deus? Ele não podia pegar um que nasceu meio torto, que não ia prestar para poder fazer outra coisa e levar esse aí? Mas o mais bonito, o mais perfeito, o melhor, é esse que ele vai tocar fogo? Se você entende que aquilo era um ato de tocar fogo,
é loucura, porque a Bíblia já advertiu, as coisas de Deus, irmãos, é loucura para os homens. A mente humana não vai conseguir alcançar a profundidade e a grandeza das coisas de Deus. Mas quando eu coloco agora a minha vida diante desse altar, e eu permito que a minha vida se queime, como Paulo diz, ele vai dar um exemplo, ele diz, olha, a minha vida está sendo derramada como oferta de bebida. Olha o exemplo que ele usa, ele está no Novo Testamento, vivendo o tempo do Espírito Santo de Deus, mas ele faz um comparativo a como ele estava se doando para a obra de Deus, com um paralelo do que acontecia na oferta do Antigo Testamento. Estou sendo derramado como oferta de bebida. Deus, irmãos, não está preocupado com a quantidade de dinheiro que você está dando na igreja. Ofertar a Deus, trazer algo que chame a atenção de Deus, exige primeiro que tenha lenha no seu altar. Porque se não tiver lenha, não tem fogo. Mas se tiver lenha e tiver fogo, ainda falta alguma coisa. Foi exatamente a conclusão que Isaac chegou. Você vai ver esse texto em Gênesis, capítulo 22, verso 7. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho, ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Não dá para fazer culto a Deus sem o cordeiro. Jesus está presente, tem que estar. Porque sem o sacrifício pelo pecado, não funciona. Aquela figura daquele cordeiro, quem ia morrer? Quem ia morrer era Isaac. Já estava tudo destinado para ele morrer. Chegou na hora, meu irmão, quando o homem subiu, disse, ei, não toque no menino. Deus já providenciou o cordeiro que vai substituir o sacrifício dele. Deus já providenciou Jesus. A gente não vai morrer mais diante da presença de Deus. Quando o fogo de Deus descer, não vai mais nos matar. Por quê? Porque Jesus já se apresentou como sacrifício pelo pecado. Mas o que nós temos oferecido a Deus, irmãos, em gratidão por tudo que Ele tem feito? O que nós temos dedicado para a obra de Deus? Como nós temos enxergado as bênçãos que Deus tem nos dado? Porque dentro do culto a Deus, irmãos, não era só receber o que vinha de Deus, mas tinha algo que a gente tinha que oferecer. E a primeira coisa que Ele pediu não foi o seu dinheiro, foi o seu coração. Por quê? Porque a Bíblia é clara, onde tiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Mas eu amo a Deus, pastor, eu amo a Jesus, até que ponto você é capaz de colocar a sua vida nesse altar de sacrifício para ser queimado? Porque nós escolhemos vir para a igreja quando isso não representa um conflito ou um confronto com os outros compromissos que eu tenho. Todos os outros compromissos estão na frente de vir à igreja. Lembra da história do bichinho que eu falei? É um bicho. Vai pegar, meu irmão, você está lá criando seus carneiros, nasceu um, meu irmão, ó, fortão, malhado, botar aquele ali, o bicho vai desenvolver, eu vou levar esse. Ninguém está vendo, meu irmão. Pega um aqui que nasceu com a pata meia capenga, tá beleza, ninguém vai ver, eu carrego, chego lá e vai embora. Passou. Se você entende o ato dessa forma, você ainda não entendeu o princípio espiritual. Se eu entendo que quando eu venho para a igreja, eu venho assistir um culto, aí sim, se você vem assistir um culto, você vai vir no dia que a sua agenda dá para você vir para o culto. Se o pastor chama, vamos fazer um trabalho de evangelismo, vamos fazer um investimento, vamos, aí você vai trabalhar de acordo com a sua agenda, de acordo com a sua capacidade. Por quê? Porque você pertence à igreja, você pertence a uma igreja, você pertence a uma instituição, você frequenta um culto, você assiste um culto. Mas quando a sua visão se abre e você entende que quando você está aqui nessa dimensão, a presença de Deus está aqui. Você entende que nesse lugar um espírito se manifesta. Irmãos, há manifestação de um espírito nesse lugar. Se você não entendeu isso, é preciso que você entenda nessa noite. Isso aqui não é um ambiente de palestra. Isso aqui não é um ambiente de você ouvir palavras de afirmação. Isso aqui não é um ambiente de você adquirir só conhecimento. Mas esse é um ambiente de você ter contato com o espírito que traz vida ao homem. Um espírito que é capaz de entrar agora na sua mente, onde você está sentado, e enquanto eu estou falando, ele vai quebrando conceitos na sua mente, ele vai lhe dando revelações, ele vai lhe mostrando o que você precisa melhorar, enquanto você está parado e sentado na sua cadeira, porque tem um espírito pairando nesse lugar.
Um espírito, irmãos, que sabe o que você faz também quando você está em sua casa. Um espírito que sabe o que você faz quando você está no seu carro. Um espírito que vê todas as coisas. Um espírito que sabe todas as coisas e que não há nada que você possa esconder desse espírito. Qual é o meu sacrifício que eu estou apresentando diante dele? Eu quero fogo, Senhor, manda fogo. Vem fogo. Quero avivamento, Senhor, vem avivamento. O que é que eu tenho para apresentar diante desse altar? O que é que eu já tenho apresentado diante desse altar? O melhor do meu tempo. Eu não estou falando de dinheiro, eu quero saber do seu tempo. Aonde é que você tem gastado o melhor do seu tempo? Porque a maioria das vezes, irmãos, temos nos desgastado, temos nos doado, temos nos sacrificado. Nosso sacrifício vivo não tem sido para Deus. Não tem sido para Deus. O melhor da sua mente. Tem pessoas aqui nesse auditório que têm mentes fantásticas. Pessoas que têm mente empreendedora aqui, que se botar na cabeça que vai vender picolé, ele vai desenvolver um picolé que ninguém pensou, um picolé efervescente, que você bota na boca, ele tem explosão de sabores, vai montar uma franquia de picolé, vai ficar rico, ainda vai vender para os Estados Unidos a franquia. Pessoas aqui com mentes fantásticas. Quanto da sua mente fantástica tem sido colocada para ser queimada no altar de Deus? Quanto? Quantos projetos a sua mente fantástica bolou esse ano para o reino de Deus? Pessoas aqui nesse auditório que têm uma capacidade de comunicação fantástica. Você pode chegar aqui na frente e pedir para ele vender essa samambaia. Ele vai subir aqui e vai comprovar para você que você precisa ter uma samambaia na sua casa. Você não vai comprar uma, você não vai comprar duas, você não vai comprar três, mas você só vai se satisfazer se você levar pelo menos 10 para dentro da sua casa. Quanto dessa capacidade de comunicação fantástica tem sido colocada para ser queimada no altar de Deus? Quando você deita no seu travesseiro, a sua mente descansa pensando em quê? Como vai começar o dia de amanhã? Quanto eu vou ganhar? Quanto eu vou faturar? E eu vou fazer isso para isso? E se eu fizer aquilo? E eu vou fazer um contato com fulano? E fulano vai me mandar para não sei aonde? E aí vai abrir as portas para mim? E eu vou ganhar mais? E eu vou ganhar mais? E eu vou ganhar mais? E aí a palavra de Deus diz, e se alguém lhe perguntar nessa noite, se pedires a tua alma nessa noite, o que é que você vai fazer com tudo que você juntou? Para quem vai ficar a sua casa? Para quem vai ficar seu carro? Tem 15 dias que eu vi um dos testemunhos mais fortes que eu já ouvi na minha vida. E olha que eu nasci dentro da igreja. Um culto de homens lá na igreja. Entrou um pastor e ele pediu para eu colocar a mão na cabeça dele. Porque ele não tem crânio desse lado. Ele tem 4 furos de bala na testa. Ele tem uma bala debaixo do olho. Ele tem mais de 8 balas alojadas no corpo dele, fora as que saíram. Há 17 anos atrás, esse homem comandava uma facção de tráfico de drogas e o comparsa dele traiu ele, entrou na casa dele, 4 homens armados de madrugada, a queima-roupa, descarregaram todas as armas a queima-roupa nesse homem. Ele disse, não dá para a igreja toda tocar, vou chamar só o pastor. Tudo sobra para o pastor, né, pastor? Tudo sobra para a gente. Aquele homem disse que, quando ele tomou os tiros, a mulher dele descreve que o sangue jorrava, não escorria. A pressão do crânio todo furado, o sangue espirrava. E ela saiu do quarto e disse, na rua, foi atrás do irmão dele e disse, seu irmão morreu. Não tem como ele estar vivo. Mas aquele homem, irmãos, ele disse que enquanto ele estava nesse estado, ele não sabe como ele foi parar. Mas ele foi parar diante de um local em que ele viu como se fosse uma caverna muito escura, mas de lá de dentro ele viu uma luz sair como um fogo. Ele disse que não conseguia sentir a temperatura, mas ele sabia que o que estava lá dentro era fogo, pela luz que vinha. Dali de dentro ele disse que ouviu gritos, que ele identificou que eram gritos de velhos. Gritos de adultos e gritos de crianças. Essas pessoas gritavam e rangiam os dentes, clamando lá dentro e gritando. Esse homem ele não era crente, ele não era desviado, ele não era nada. E ele gritava de lá de dentro, socorro, me tirem daqui. E ele sabia de alguma forma que ele tinha que andar e entrar naquele lugar. Quando ele ia entrando, ele viu o reflexo de uma luz brilhar atrás dele. E quando ele viu aquele reflexo, a voz perguntou a ele, você quer uma última chance
para voltar e tentar de novo? Ele ouviu aquilo, parou e perguntou de novo: você quer uma última chance para você voltar e tentar de novo? Pela terceira vez, quando perguntou, ele disse que respondeu: que seja feita a tua vontade. Ele disse que quando ele respondeu isso, ele acordou na cama dele, toda ensopada de sangue, e levantou e começou a andar na rua. Quando ele chegou diante da mulher dele, que a mulher dele viu, a mulher dele ficou assombrada, não sabia o que estava acontecendo, mas olhava para o irmão dele já estava ligando para poder, a funerária, o pessoal do IML vir buscar, e ele andando, ele disse: me leve para o hospital. Ele disse que levou mais de 40 minutos para achar alguém que quisesse dar socorro a ele, porque ele era muito perigoso no lugar, e ele em pé, todo furado de bala, escorrendo. Quando ele chegou no HGE, estou resumindo, irmãos, ele levou quase 2 horas contando o testemunho dele. Quando ele entrou no HGE, o médico que, a emergência, pega a ambulância, ele disse que pode me deixar, eu estou andando. Entrou andando, com a cabeça toda estourada de bala, com 4 tiros na testa, um debaixo do olho, e essa lateral da cabeça solta. Solta. Ele disse que quem comprava as munições da facção era ele. Todas as balas que ele usava era bala Dundum. Não sei quem conhece, quem é da área, que é policial, sabe quando essa bala ela é disparada, ela abre, e onde chega, meu irmão, só chega arrombando tudo. Ele reconheceu o comparsa dele, que foi quem traiu ele, porque a arma foi ele que tinha comprado. Ele viu a arma. E aí, quando ele chegou lá, disse que o médico, quando olhou ele, disse que voltou e disse: esse aí não tem jeito não, irmão. Esse aí pode deixar morrer, que não tem, esse aí não tem mais salva. Liga para a família, avisa que... E entrou na sala. Ele disse que 1 minuto depois, o médico saiu assombrado de dentro da sala. Ele disse que ainda tem vontade de conhecer esse médico, para saber o que foi que ele viu. O médico, 1 minuto depois, saiu da sala correndo, disse: bota esse homem na maca ligeiro, porque eu tenho que salvar ele, porque Deus tem um plano na vida desse homem. Quando colocou ele na maca, ele passou 30 dias em coma, devido à gravidade de tudo que ele teve. E ficou até hoje, com as sequelas no corpo, para que ele pudesse contar esse testemunho a mim e a você, que estamos aqui, do que acontece do outro lado. Se você não acredita no testemunho de Jesus, que já morreu há tanto tempo, e pessoas tiveram que dar as suas vidas para comprovar que viram Jesus ressurreto, ainda tem um vivo aí pela terra que morreu, foi lá na porta do inferno para dizer o que é que está esperando. Irmãos, isso não é brincadeira. Nós não estamos aqui, irmãos, para receber palavras motivacionais para você se dar melhor na vida do que os outros. Nós estamos aqui buscando a nossa salvação. Nós estamos aqui porque Deus um dia nos prometeu, pelo seu amor, que se nós pela fé acreditássemos na verdade do Evangelho e no sacrifício de Jesus, que é colocado diante desse altar, nós seríamos salvos. Mas a condição para ser salvo, irmãos, não é que você dê a melhor oferta, dê a maior oferta. A condição, irmãos, é que você ame Ele acima de todas as coisas. E quando eu coloco nesse altar para queimar diante desse fogo, diante dessa estrutura, porque, irmãos, orar é uma estrutura espiritual, ler uma Bíblia é uma estrutura espiritual. Tem gente que está perdendo fogo, que não adianta você apresentar nada diante de Deus, que Deus não está recebendo nada seu, porque não tem fogo para queimar, irmãos. A oferta só é recebida se tiver fogo no altar. Eu primeiro tenho que criar a estrutura e ofereço a Deus, agora Deus recebe. Mas não adianta eu viver só da estrutura. Não adianta eu viver só da igreja. Não adianta se eu não tenho nada meu que eu apresento diante de Deus. E quando eu coloco primeiro o meu altar, no meu altar, o meu coração, quando em primeiro lugar na minha vida está as coisas de Deus. Qual é a sua prioridade? Prioridade tem que ser o reino de Deus, irmãos. E essa é uma verdade que nós não podemos fugir dela. O que é que tem me motivado? Onde está a paixão do meu coração? Quando eu faço algo, o que é que eu estou pensando? Qual é o resultado que eu quero com isso? Está cheio de gente aí falando de Jesus, mas Paulo já tinha dito lá de trás: deixa eles falarem, é bom que continue, mas eles não estão falando de verdade, não estão falando de coração, eles estão falando pelas suas ambições egoístas, eles estão falando para ficar famoso, eles estão falando porque o YouTube dá dinheiro agora a quem tem não sei quantos vídeos. Mas
Deixa eles falarem, é melhor que fale de Jesus mesmo. Paulo já nos ensinou isso. É por ambição egoísta, deixa ele falar de Jesus. Não mande para não. Mas e nós? Temos exalado o perfume desse sacrifício queimado? O pastor Hélio sempre brinca. Quando a gente bota uma picanha no fogo, sobe aquela fumaça branca, aí ele lembra e diz, era essa a fumaça do sacrifício que agradava as narinas de Deus. Porque, irmãos, o sacrifício, quando ele é aceitável diante de Deus, aquela gordurinha do sacrifício, irmãos, irmão, que cheiro agradável. Quando você coloca a sua vida em verdade, em sinceridade, diante de Deus, que a sua vida está queimando, você vai passando perto de alguém, e alguém diz, meu irmão, que negócio é esse em sua vida? Porque eu estou com fome, me dê essa comida também. Mas o meu sacrifício, só eu posso apresentar. A minha oferta, só eu posso levar. O altar é o mesmo. O fogo é de Deus, porque Deus é um fogo consumidor. E eu encerro lhe lembrando o que foi que o escritor de Hebreus disse, e agora você consegue compreender toda a tipologia que ele usa, falando de algo que estava no Antigo Testamento, sobre o fogo do altar, quando ele diz, olha, o fogo consumidor do altar, esse fogo é o nosso Deus. Dentro dessa nova aliança, dentro dessa nova verdade, em qual agora o fogo está representado pelo Espírito Santo, e a lenha representada por toda a estrutura espiritual, que nos faz manter essa chama acesa. Aí Paulo complementa, ofereça seu corpo, a sua vida, como sacrifício vivo diante de Deus. Fique de pé nessa noite, irmãos.